Olá a todos! Na aula de hoje veremos como navegar pela cena e interagir com objetos. Para isso, primeiro vamos criar um cubo. E a partir desse cubo vamos ver como a gente trabalha com o cenário ou com a cena. Então, para criar um objeto novo, existem várias formas. Você pode vir aqui em Game Object, escolhe 3D Object e escolhe o cubo. E o cubo vai ser criado aqui na posição 000 do teu cenário, da tua cena. Se você apertar aqui a câmera, você vai ver que o seu cubo está aqui no campo de visão da câmera. No Unity, cada objeto de jogo possui um conjunto de componentes mínimos para a manipulação desse objeto, como nós vimos na aula anterior. Então, por exemplo, o cubo, clicando nele, a gente vê aqui vários componentes, o Transform, o Mesh Filter, Box Collider, Mesh Renderer e outros que existem. Então, o Transform possui as propriedades de posição, rotação e escala, o Box Collider para tratamento de colisão, o renderizador de malha para o tratamento de renderização. Cada componente tem sua propriedade e ações, que são os métodos. Por que é importante essa breve introdução sobre a relação entre Game Object e Component? Mais para frente, quando formos programar o jogo, a manipulação de Game Object se dará por estes componentes. Então, se quiser mover, transladar um objeto de jogo, isso será feito pelo método Translate do componente Transform. Assim, se você está acostumado com orientação a objeto, vai se sentir familiarizado com a programação e será fácil buscar aquilo que precisa. Agora veremos como manipular um objeto na janela do cenário. Mais precisamente, como alterar as propriedades do componente Transform, que são a posição, rotação e escala. Você pode alterar essas propriedades diretamente na janela do componente Transform. Reparem que há 5 botões aqui. O primeiro serve para movimentar-se pelo cenário. O segundo para alterar a posição de um objeto. O terceiro para rotacionar um objeto. O quarto para alterar a escala de um objeto. E no quinto você pode mover, rotacionar ou alterar a escala. Atalhos para esses botões são Q, W, E, E. Esse primeiro botão serve para mover o cenário livremente com o mouse. Se apertar o botão direito, você rotaciona a visão. A roda do mouse dá zoom. O segundo botão serve para mover o objeto selecionado. Vamos selecionar o cubo e escolher o segundo botão. Repare que o objeto apresenta os 3 eixos. É bastante útil se quiser mover o objeto apenas em um eixo. Por exemplo, se quiser mover no eixo X, basta clicar o mouse na seta vermelha e você só movimentará o cubo nesse eixo. Não importa para onde você mova o mouse, só nesse eixo que o teu objeto vai se mover. O mesmo para os demais eixos. Repare que o eixo selecionado se torna amarelo. Se quiser mover livremente, clique no centro. E aí você move o objeto nos vários eixos. Olha lá. Eu estou movendo nos vários eixos. Agora eu só movo em um eixo. Só no eixo Y. E só no eixo Z. Mesma coisa, né? Eu posso mover ele só em um eixo aqui, em qualquer uma das janelas. O terceiro botão serve para rotacionar o objeto. Da mesma forma que você pode rotacionar em apenas um eixo. Então aqui eu vou escolher o eixo Z. Só vou rotacionar o objeto nesse eixo Z. Eu posso escolher o eixo Y. Só vou rotacionar no eixo Y. E a mesma coisa o eixo X. Só estou rotacionando no eixo X. Ok? Vou colocar a rotação em 0 novamente. O quarto botão altera a escala do objeto e segue o mesmo conceito dos botões anteriores. Então, uma vez escolhido o seu cubo, você pode alterar a escala só no eixo X, só no eixo Y ou só no eixo Z. Ok? Ou, mais uma vez, você pode alterar a escala dele aqui mesmo. Vou voltar a escala para 1.
quinto botão envolve um outro componente chamado Rect Transform. Então, lembrando, nesse objeto nós estamos alterando as propriedades do componente Transform. Quando se usa esse quinto botão, você está trabalhando com outro objeto, um outro componente chamado Rect Transform, no lugar de Transform. Ele possui algumas propriedades a mais, como pivô, essa escolha aqui no centro. Para alterar a posição, basta clicar no centro do objeto. Na escala, basta escolher um vértice e alterar o vértice. Para rotacioná-lo, basta aproximar o mouse próximo ao vértice para fora do objeto e você verá que o ícone mudará para a rotação. E aí, você apertando o botão do mouse, você faz a rotação. Nesta cena aqui que está de frente, então eu vou rotacionar o objeto em relação à frente. Se eu fizer exatamente a mesma coisa nessa outra janela da cena, que a gente está vendo uma visão de cima, rotacionar em relação ao topo. Aqui. Mesma coisa para os outros. No cenário é a dos eixos de visão. Você pode iniciar a posição da câmera clicando em um dos eixos. Então, se você não quer que essa visão seja do topo, você pode alterar aqui, ó, para frente. Se você clicar no eixo X, à direita. Se você clicar de novo, de costas e de trás. Se você clicar no centro, você verá o objeto em perspectiva. Olha lá. Em perspectiva e visão isométrica. Nesse caso, a sua visão é transformada em ortográfica, não a câmera. A sua visão se torna ortográfica. Aqui, em perspectiva, muito bem. Você também pode clicar com o botão direito e escolher qual que você quer. Então, de frente, de esquerda, baixo ou livre. Então, vou voltar para o topo. É isso aí. Na próxima aula veremos as principais propriedades da câmera, projeções, como separar a tela ao meio para 2 jogadores, skyboxes, como criar espelho e outras propriedades básicas.